Não teremos um aperto de mão Não mais é. esperado Assim do como no ano. ano passado. E o Gabriel hein? Marques é um gênio, hein? Não tem jeito. Agora é jogar. Gênio, você é um gênio, Gabriel Marques. Hein? É porque nós não teremos o encontro do Aqui. Scarpinha com o Bigode. Assim como não aconteceu ano passado. Eles já se existiu encontraram em uma a possi- oportunidade. Quando foi? Ainda Quando não. o Bigode Aqui não. estava no Santos. Não, eu acho que depois Aqui não. do ocorrido eles ainda Depois não do encontraram, ocorrido, não. não acho que aconteceu. encontraram, cara. Eu acho que já se encontraram. que Eu não não. me lembro em que circunstância, mas acho que Nós se estou encontraram. forçando a cabeça aqui para ver se tinha rolado já o processo quando ele estava no Santos e se o Gustavo estava no Palmeiras. Não estava. Eu acho que ele estava na Europa. Não quando estava, ele estava no na Santos. Europa já quando ele vai. Enfim. Então não vai ser dessa vez Não que a gente vai. vai ver mais uma vez da possibilidade de um aperto de momento. Mas parece que o Scarpa leva isso numa boa, hein? As falas do Mas tem que Scarpa. levar. Agora já tomou o chapéu, não adianta ficar lamentando. Não, e o tem que processo esperar a tá justiça- rolando, né? O É, processo tá esperar a Você rolando. toma o justiça chapéu, definir. você tem que ver, inclusive, quem te dá o chapéu nas redes sociais, pregando coisas. Eu, por exemplo, fiz propaganda de uma empresa aí, esteve por aqui, esteve nas minhas redes sociais, e o cara simplesmente falou: meu faturamento caiu, não consigo te pagar. Não. Eu fico imaginando eu ligando para Vivo, ligando para Visa, Mastercard, aí. Mastercard, bom dia, falo, oi, quem tá falando? É Silvana. Oi, Silvana, tudo bem? Quem tá falando é o HG, tudo bem? Silvana, olha, meu faturamento caiu muito mês passado, eu tive problemas seríssimos aqui, então é o seguinte, eu não vou poder te pagar isso. Não tem problema não, mês que vem eu chucho juros no seu banco. Bom, vamos falar do que? Vamos falar de coisa boa. Então vamos lá. Aqui, ó, falando em juros, aqui não tem juros não. Aqui é para diversão e a diversão aqui, ela é legal e eu vou explicar por quê. A KTO lançou o Aposte e Ganhe nos campeonatos estaduais. KTO.bet.br. Aí, como a bola vai rolar hoje entre América e Atlético, a KTO está com uma promoção especial para você fazer o seu palpite no jogo entre América e Galudo. E é simples. Você vai lá, dá o palpite. Você acha que o Atlético vai ganhar? Você acha que o América vai ganhar? Que vai ficar empate? Não interessa. Entrou, colocou R$10 na brincadeira, a KTO te devolve mais 10. A KTO te dá mais 10 para você apostar grátis em qualquer outra circunstância. Então você vai brincar com os R$10. É o que eu falo. Você vai lá e aposta. De repente você faz uma múltiplazinha dos jogos de hoje. Pode ser no Campeonato Mineiro, em outros. Pega seus R$10, faz uma múltipla. Você transforma esses R$10 aí num valor bem maior. Quando você fizer a aposta, aí a KTO, plim, joga mais 10 lá para você e você brinca nos jogos de amanhã, no final de semana, de campeonato estadual, daqui a pouco, enfim. Tá fácil brincar, mas tem que brincar com responsabilidade só para maiores de 18 anos em kto.bet.br e não faça disso aqui, eu vou entrar aqui para ganhar um dinheiro, para ter lucro. Não é, isso aqui é para brincar, é para se divertir sempre com muita responsabilidade. Aceite aí os termos e condições em kto.bet.br e jogue com muita responsabilidade. Pedro Rocha, tudo bem, Pedrão? Bom, HG. Eu gosto muito que você venha aqui. E eu gosto muito de vir aqui. Porque você é um cara que eu respeito, gosto muito, te acho muito competente. Obrigado. E é sempre um prazer recebê-lo. A gente estava falando ali fora, estava falando com o Valu e agora há pouco na rádio, que é um encontro que, do lado de cá, a gente trata que o América, às vezes, dá um certo mole com o Atlético, endurece nos jogos contra o Cruzeiro, mas não sei se os números comprovam isso. Não comprovam, né? Os números não comprovam isso. Agora, na cabeça da gente passa essa ideia de que contra o Atlético, o América dá umas rameladas. Você acha que é o caso de hoje? Pelo que você viu o América jogar até agora no Campeonato Mineiro, pelo que você viu o Atlético jogar até agora, você acha que o Atlético é amplo favorito hoje ou peronomútil? Primeiramente, boa tarde, HG, a todos os amigos aqui. Eu acredito que é peronomútil, mas o Atlético é favorito. Não deixa de ser favorito. Se você pegar no papel, tem mais elenco, tem jogadores. Acho que sim. O HG, De verdade. acho que sim. Não, desculpa, porque assim. Você não deixa ele falar. Desculpa. Acabou de chegar. O cara acabou de chegar. Pode E olha, falar. Pedrão, e olha que eu sempre falo, não, o visitante aqui, sempre Não, mas convidado. eu te posso. É porque é o seguinte, você pegou e falou assim: pegar o elenco do Suporta esse Atlético, rapaz. pegar o elenco do Atlético, ele é muito melhor que o do América. Mas no papel então, sim, por isso, Altinho. então por isso que ele é favorito. Eu vou voltar lá pro jogo contra o Norte. Tinham 7 jogadores que foram titulares na temporada passada. Sim. O Atlético não fez por onde vencer Não, foi o Norte. tenebrosa aquela atuação, Não porém... fez por onde. O Atlético tinha 6 jogadores. Mas eu vou trazer um ponto. Contra o Betis. Você viu os jogos do América? Ó, Você viu o América? eu vi 2 jogos Você do viu os 2 América. jogos, Eu né? vi 2 jogos. O América contra o Ele jogou 3, Atlético eu vi jogou 2. muito bem. É. Contra o Atlético foi uma aula. O América realmente estava numa rotação muito diferente.
Contra o Democrata foi um jogo que eu acredito que seja invalidado, porque é um jogo 3 horas da tarde, no meio do verão, em Governador Valadares. Mas o goleiro do Democrata foi o melhor em campo. Mas o Democrata ficou com a menos cedo. Sim. Tem esse detalhe. Eu acredito, Elton, que o jogo para o Atlético virar a chave é hoje. E eu acredito que o Atlético tem condições de virar a chave. Quanto ao histórico que o HG me perguntou, a questão é dos jogos decisivos. Porque você pega o Campeonato Mineiro do ano passado, por exemplo, tinha aquela expectativa, o Atlético custou para se classificar. Chega na final, faz 4-0 no América. Então, realmente, o histórico é mais de jogos decisivos. Mas eu acredito sim que o Atlético hoje é favorito. Não só pelo elenco, então, viu, Eltinho? Mas acredito também porque é o jogo que o Atlético tem mais importância para o Atlético do que para o América. O América ainda tem o clássico contra o Cruzeiro no meio já do Campeonato Brasileiro, que muito provavelmente eu acredito que o Cruzeiro vai tirar uma ou outra peça. E o América tem condições ainda de se classificar nesse grupo, porque desse grupo do América, para mim sai pelo menos o melhor segundo, porque o Pouso Alegre hoje ganha do Atlético. Boa tarde a todos aí, HG, turma de casa. O Pedro falou uma coisa que ela é importantíssima. O jogo para o Atlético mudar a chave e começar a temporada. Porque daqui a uma semana tem Atlético e Palmeiras. O Palmeiras ontem demonstrou como é ser pressionado. O time vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, mas poupou alguns jogadores, perdeu e já amanheceu o caos lá no Palmeiras. O Atlético pode reverter e não precisa de começar o Campeonato Brasileiro nesse clima. É muito simples. Tem que ganhar do América. Simples eu estou falando, vocês entenderam que não é tão simples. Mas tem que ganhar do América, tem que ganhar do Cruzeiro e tem que ganhar do Palmeiras. Ganha os 3 próximos jogos, só que aí tem um problema. Que se a gente parar para analisar, o HG já trouxe essa informação, que nos 10 últimos jogos o Atlético ganhou um jogo. Nos 10 últimos jogos o Atlético ganhou um jogo contra o Vasco. E 3 derrotas, 6 empates. E foi o jogo mais desmobilizado de todos, né, de todos, Breno? É um jogo que, assim, era aquela coisa de fim de feira. Agora, hoje, o Atlético tem que tratar o São Paulo com muita seriedade, inclusive pelos números do São Paulo nesse retorno dele ao Atlético. 44% de aproveitamento, para mim, é muito pouco. São 4 meses de trabalho. E eu não estou aqui querendo fritar o São Paulo, não. Estou querendo dizer só o seguinte: a torcida tem uma expectativa que precisa de ser mostrada. A torcida trouxe o São Paulo, então ela confia no potencial dele. Tem jogadores, como o Pedro falou, no elenco, que podem fazer muito mais. E quando a gente olha o Campeonato Mineiro, gente, o recorde do Campeonato Mineiro é muito ruim, o HG. O nível do Campeonato Mineiro é muito fraco. Você olha para o Atlético hoje, o Atlético tem 3 pontos. Ele vai se classificar em primeiro lugar do grupo, Mas, para isso, tem que jogar muito mais, porque o que a gente viu contra o Norte, contra o Betim, que os 2 contra primeiros o jogos você leva em Tombense, consideração que não era o time titular. mas mesmo assim a HG devia ter vencido. Era obrigação do Atlético. Você não pode chegar no campeonato... O nível ainda assim é bem maior. O Campeonato Mineiro, com os jogadores que estavam em campo, cara, não pode. É só pegar o Cruzeiro que jogou contra o Tombense e o Atlético que jogou contra o Tombense. Então, hoje, eu acho que é aquela coisa assim, todo mundo entender que, olha, o ano começou pro Atlético hoje. Hoje é jogo contra o América. É a mesma situação do ano passado, hein? Ano passado o Atlético chegou nessa rodada contra o América e empatou de 1-1. Só que o Atlético não pode empatar agora. Se o Atlético está realmente preocupado em dar uma satisfação pro seu torcedor, cara, é hoje. É vencer, não tem outra coisa. E não precisa também jogar aquele jogo maravilhoso que eu não estou esperando que vai acontecer. É vencer, cara. É voltar a vencer, fazer... Porque tem um clássico no final de semana. Pra você chegar bem no clássico, cara, a Van Premier teria que ser tem hoje. que ser hoje. Não tem como. Só para a gente falar a respeito de números, sobre quando a gente fala a respeito do América contra o Atlético, historicamente é um time que entrega os pontos. Nos últimos 15 jogos, fiz esse levantamento aqui agora, o Atlético venceu 5. Então, assim, historicamente, para esse recorte de 15 partidas, o Atlético venceu 5, empatou 6. Então, assim, não é tão simples como a gente coloca. Eu estou pegando assim, pensando com a cabeça do meu pai lá na década de 80, início de 90, isso aconteceria com uma facilidade maior. Eu lembro que as pessoas mais antigas colocavam isso. E teve um período também, até da nossa geração, que a gente viu isso. Agora, pegando um recorte mais moderno, mais atual, não é igual era antes. Que tinha muito a fala de o América endurecia contra o Cruzeiro e facilitava contra a equipe do Atlético. Pegando o recorte atual, não é mais agora isso. Vem o mas. Então,
Agora vai vir o mas? Não. de Mas, maneira dito nenhuma. isso, Não. a gente pode ver que nos Eu não últimos... vejo o Atlético como favorito pro jogo de hoje. Sério? Tanto é que qual foi meu palpite lá na 1 a 1. rádio? 1 a 1. Muretou. No muretei, é o que eu imagino que vai ser o jogo. Mais uma vez, um jogo difícil, um jogo complexo. O América, no campo atual, ele tem um futebol melhor que o do Atlético. O Atlético, a frase do Sampaoli na reportagem do Gabriel, agora na abertura, o Sampaoli, a preocupação do Sampaoli, ele fala a palavra preocupação. A minha preocupação no momento é que o futebol que o Atlético apresenta hoje é o futebol do ano passado. Então, se o próprio treinador tem essa preocupação, eu não poderia vir aqui e falar de uma outra forma. O Atlético no Campeonato Mineiro, ele fez 3 partidas e ele tem 3 empates. E não é jogando com o sub-20. O Atlético não está jogando com o sub-20. O Atlético jogou com jogadores da turma dos principais. E o Atlético não apresentou futebol suficiente para ganhar do Tombense, para ganhar do Betim, para ganhar do Norte. No Norte. Não, do Norte mereceu perder, mereceu inclusive. perder. Então, eu estou colocando na balança o momento. Eu não vou comentar sobre... o elenco do Atlético é melhor, Pedro. Tá certíssimo. Você tá certíssimo. Mas o futebol do Atlético agora é o melhor? Ele tá preocupando o treinador? Como que eu vou falar uma coisa diferente? O Valu, quando você começou a sua primeira explanação, quando você borrifou o Pedro Rocha, o Valu apresentou ali uma carranca. Semblante, assim. Carregado, daqui a pouco eu quero ouvi-lo, mas antes eu preciso falar disso aqui. Eu preciso falar de prestação de serviço para o meu povo. E prestação de serviço mesmo, porque é o seguinte, quem financia um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão, tem financiamento, nunca parou para fazer uma consulta para saber se pagou, vale para um contrato que pagou e não tem mais, mesmo que já tenha quitado ou não. Você financiou há algum tempo e pagou 3, 4, 5, 10, 12 prestações, não foi até o final, ou foi até o final, ou vendeu o carro antes, ou bem antes, não tem problema. Se pagou juros abusivos, e se nós identificarmos juros abusivos no seu contrato de financiamento, você pode receber de volta até 80% que você pagou ou está pagando num contrato em vigência. Para isso, você só tem que fazer uma consulta. A consulta é de graça, minha gente. É aqui, ó, 2566-2701. Vai pegar, chamar no WhatsApp e falar assim, olha, eu fiz uma compra aqui de um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão, etc. Eu financiei, eu quero saber se eu paguei ou se eu estou pagando juros abusivos. E aí, nossa equipe da Solução Consultoria vai fazer a consulta, que é de graça. Identificou juros abusivos, aí a pontapé inicial para você receber de volta até 80% que pagou de forma indevida. Fechou? 2566-2701, não espera não. Seu dinheiro indo para o ralo e você aí assistindo com a boca aberta, vendo tudo acontecendo. Enquanto tudo acontece, você vai dando milha aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milha aos pombos. Você conhece essa música, não? Quem é esse? Fabrício vai tocar já já, porque o nosso Década de DJ 80, Fabrício certeza, é um monstro. Fabrício Valgas, conhece ele? Demais. Grande corintiano, me falou no ponto agora. Estou feliz com a possível ida do Júnior Santos para o meu timão. Né? Daqui a pouco nós vamos falar disso, Eu preciso só ouvir o valor aqui. Por que você fez uma carranca quando o Elton começou a falar? Eu já tenho cara de carranca, né? 45 anos, na verdade. Um abraço para você, a todos no estúdio, a quem nos assiste. O Elton, tá todo mundo com razão, né? Na verdade aqui, todo mundo tem razão. Você está ironizando ou você está falando sério? Não, eu acho que é sério, assim, tá. porque o Elton traz pontos interessantes, mas por mais que o Atlético, o momento no campeonato é do América, a pontuação fala por si. O América tem o Valentim, que está desde o ano passado, assim também como o Jorge Sampaoli. Então os jogadores têm um bom entendimento, apesar dos vários contratados que chegaram ao América. Ainda assim, HG, eu não consigo colocar, diante de todas essas circunstâncias, o América como favorito no jogo de hoje. A gente está falando, para mim, de times de categorias bem diferentes, como era o Atlético, como era também o próprio Tombense. Mas o Atlético, eu não acho que ele tem que fazer uma super partida para ter condição de vencer o América. Essa distância que a gente imagina ser mais encurtada antes da bola rolar, diz mais a respeito da incapacidade do Atlético até agora do que da capacidade do América, de subir o seu nível. O América não está próximo ao nível do Atlético, do que o Atlético pode oferecer,
por conta de estar se superando. A gente tem que lembrar, se o Atlético teve uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, o América teve uma campanha muito ruim na Série B, para conseguir se recuperar e ter a permanência. Por isso, acho o Atlético apenas favorito. Vai ter que fazer o seu melhor jogo, talvez, dentre os últimos 10 jogos. O Breno e o Elton já trouxeram aqui esse retrospecto ontem e hoje do Atlético conseguir vencer apenas um dos seus últimos 10 jogos. Mas ainda assim, eu, particularmente, não consigo olhar. Tem jogadores que vão fazer a estreia. Só um detalhe, né? É um cenário de muita pressão também para os jogadores que estão fazendo estreias no Atlético, porque eles já chegam com o olhar da torcida querendo ver logo coisas diferentes. Mesmo o torcedor atleticano tendo consciência de que eles não estão no seu melhor físico, técnico e taticamente tentando entender o que pede o técnico Jorge Sampaoli. Mas por conta das amostragens do Atlético nos 3 primeiros jogos, eu acho que o torcedor, o Breno pode falar um pouco disso, já olha para esses jogadores querendo ver algo diferente no campo. Então o Atlético, para mim, é favorito, não é um favoritismo com a margem estendida, por conta de tudo que já disseram aqui, mas é isso, HG. Retorno imediato, né? Mas eu vou dizer, eu analisando e vendo o que o Atlético trouxe, que o Atlético tem, por exemplo, eu acho que na lateral direita isso vai ser notório. A minha expectativa é essa, na hora que a gente vê o Preciado jogando o primeiro jogo, eu acho que todo mundo já vai analisar e falar assim, pô, é outro nível. É outro nível. É. Não precisa nem esperar o segundo jogo, eu acho que o primeiro jogo você vai falar, ó, Até esse o Cassierra, viu, Breno? O Cassierra, porque falta esse jogador no Atlético, faltava esse homem de referência. Falando em Cassierra, já que o Breno puxou o assunto ali, os caras vão atropelando a pauta aqui, o André fica xingando, é a minha mãe aqui. É um negócio maluco. Continue, tô André. brincando, tem isso não. Aqui,